Olá, meus amigos, mais uma vez aqui com vocês, professor César Bodão, hoje para falarmos sobre a regência nominal. Nós que já falamos sobre a regência verbal, agora nós vamos falar sobre a regência nominal, tá? O que é a regência nominal, tá certo? É um assunto que não é tão frequente nos concursos, mas você precisa ter uma noção para que, se cair esta questão da regência nominal, você esteja apto a fazer a prova, tá bom? Deixa eu arrumar aqui o meu relógio, deixa eu deixar aqui que saiu justamente agora, né? Tá bom, olha lá, vamos lá, o que é regência nominal? Regência nominal é a relação que existe, lembra da regência verbal? É a relação que existe entre o verbo e as palavras que estão relacionadas a ele ou subordinadas a ele. Na regência verbal, nominal também, é a relação que existe entre um nome, uma palavra que não é verbo, então a palavra não pode ser verbo, e essa palavra, se ela precisar de complemento, se ela tiver uma palavra subordinada a ela, esta palavra vai levar a preposição? Vai, sempre vai levar a preposição. Agora, que tipo de preposição? Tá? Então, no verbo nós temos uma relação restrita entre o verbo e o seu complemento, ou o verbo e a palavra relacionada a ele, subordinada a ele, restrita a algumas preposições. Já com o nome, isso vai ser ampliado, por isso que essa questão é a questão mais fácil de se comprovar, porque na fala cotidiana nós sabemos utilizar as devidas preposições para os devidos nomes, para os nomes que estão sendo colocados, correto? Então, é isso que nós vamos observar agora. Então, vamos verificar aqui, ó. Regência nominal é a relação que existe entre um nome e seu respectivo complemento, a palavra subordinada a ele, mediado por uma preposição. Então, sempre vai haver uma preposição, tá? Então, aqui, ó. Marigleide fez referência, tá vendo? Quem faz referência a alguma coisa. Então, tá vendo? Referência não é verbo, referência é nome. Então, esta parte em vermelho está ligada a este nome, referência. E se referência é um nome e este nome precisa de complemento, como é que eu vou chamar este complemento? Complemento nominal, correto? E aí, olha só aqui, esta relação feita com esse complemento é feita com a preposição a. Por quê? Porque na hora da fala, você fala assim, quem faz referência a. Então, a palavra referência necessita de um complemento nominal, e este complemento vai ser com a preposição a. Eu não posso falar assim, Marigleide fez referência de prova de matemática. Não, faz referência de não dá. Quem faz referência a. Fez referência por prova de matemática, não dá. O por não cabe aí, correto? Quem cabe aqui, nesta relação de termo regente, que é o referência, tá? Ó, termo regente. Quando nós falamos de termo regente, nós estamos dizendo que é aquele termo que necessita de complemento. Aquele termo que precisa de complemento, tá? Marigleide fez referência à prova de matemática. A prova de matemática é o meu complemento, é o meu termo regido, tá? Então, a regência nominal é isso. É a relação que existe entre um nome e o seu complemento, sempre mediado por uma preposição. E aí é que está o problema ou o X da questão. Essa preposição vai ser de que natureza? Ela vai ser uma preposição, um A preposição, vai ser um D preposição. Como é que vai ser esta preposição? Ok? Beleza? Então vamos lá. Vamos para frente aqui. Bom, olha aqui. Regência nominal no caso aqui. Vejam bem, ó. O verbo obedecer. Pega o verbo obedecer. Professor, mas na regência nominal, por que é o verbo? Porque o verbo obedecer, ele vai formar um substantivo, ou vai formar um adjetivo, ou vai formar um advérbio. O adjetivo vai formar um advérbio. Então, essas palavras, o verbo que forma o nome, esse nome vai manter, às vezes, a regência
que era do verbo. Por exemplo, quem obedece não obedece a algo. O verbo obedecer é um verbo transitivo indireto. Necessita da preposição a. Então, se eu falar assim, o menino é obediente também a algo ou a alguém. Esse a aqui continua na palavra obediente, que veio do verbo obedecer. Então, por sua natureza do verbo, ou na natureza do verbo, existe a preposição a para obediente, que é um nome que deixou de ser verbo, também existe a preposição a, tá? Então, o verbo obedecer e os nomes correspondentes, todos regem complementos introduzidos pela preposição a, todos. Então, se você tem o verbo obedecer, todas as palavras que vierem do verbo obedecer também têm a preposição a. Ok? Beleza? Vamos lá. Então, aqui, ó, um quadrozinho para você verificar as principais regências nominais que nós temos, que são de substantivos, tá? Coloquei aqui várias palavras que podem aí, no decorrer da sua prova, cair. Mas, olha, fique atento, porque você pode se deparar aí com regências nominais de substantivos, regência nominal de substantivo, com outras preposições. Tá? E normalmente elas vão estar corretas. Você tem que observar essas questões. Tá? Então a prova do FCC, por exemplo, é muito raro vir uma questão de regência nominal. Mas se vier, você já sabe qual regência utilizar. Tá? Então aqui, ó, substantivo. Quem tem admiração a alguém, ou a alguma coisa, ou por alguém, ou por alguma coisa. Tanto faz, está correta, se você usar cada uma delas. Claro que depende muito da situação. Quem tem devoção a, tem devoção para, tem devoção com e tem devoção por. E quem tem medo a ou tem medo de. Normalmente a gente usa medo, com medo, a palavra de, tá? Ó, quem tem aversão a, tem aversão para e tem aversão por. Quem é doutor em alguma coisa, tá vendo? Essa aqui não precisa de complemento, mas a palavra relacionada a ele ou subordinada à palavra doutor precisa da preposição em. Quem é a obediência, nós já vimos lá. Obediência é obediência a alguém, tá? Atentado ao parlamento, atentado à embaixada, ou atentado contra a pessoa, contra alguém. Dúvida acerca de, dúvida em ou dúvida sobre. Ojeriza, né? Ojeriza, nojo. Ojeriza a, ojeriza por. Bacharel, se o cara é bacharel, óbvio que é bacharel em alguma coisa. Quem tem horror a alguma coisa. Proeminência sobre, tá? Então, qual a dica para estudar nesse caso aqui? É você pegar este quadro aqui que você vai receber, obviamente, e estudar principalmente aquelas que você não sabe. Tipo, proeminência pode ser uma palavra que você não saiba. Então você fala, proeminência é proeminência sobre alguma coisa. Tá? Capacidade de ou capacidade para. Impaciência com alguma coisa. Respeito a, respeito com, respeito para com, né? Respeito por. Todos esses. Então, de substantivos, está aqui. Tá? Está aqui. Os de substantivo, os mais importantes, aqueles que de repente você não saiba alguns, aqueles que costumam cair com frequência. Tudo bem? Agora de adjetivo. Ó, se é acessível a. Se é diferente de. Se é necessário a. Vejam que a maioria você já sabe. Tá? É por isso que essa é uma matéria fácil. Não é igual à regência verbal, que você tem verbos que são clássicos, verbos que são assim frequentemente utilizados em prova e que você precisa saber, porque na fala cotidiana nós erramos. Aqui não, nós acertamos, porque na fala cotidiana nós falamos assim. Tá? Acostumado a, ou acostumado a com, entendido em, tá? Nocivo a, afável com ou afável para com, equivalente, se é equivalente a, se é paralelo a, se é agradável a, escasso de, parco, tá vendo? Essa palavra parco, você precisa, de repente, estudar, porque vai que você não saiba o que significa parco, tá?
Então é parco em ou parco de, tá? Alheio, alheio a ou alheio de. Essencial a ou essencial para. Se é passível de alguma coisa. Se é análogo a. Se é fácil de. Um problema fácil de resolver. De fácil solução. Né? Prejudicial, prejudicial a. Se é apto a ou apto para. Se é favorável a. Se é prestes a. A coisa está prestes a acontecer. Ávido de, generoso com e propício a. Notem que a maioria das regências são regências com a preposição a. A maioria, você pode ter certeza. Ok? Então esse foi com adjetivo. Ó. O primeiro com substantivo, esse com adjetivo. E agora, regência nominal também com adjetivo. Aqui, ó. Benéfico a, grato a, próximo a, capaz de, hábil em, relacionado com, compatível com, habituado a, relativo a, contemporâneo ao, contemporâneo de, idêntico a, satisfeito com, satisfeito de, satisfeito em, satisfeito por, tanto faz. Vejam a dimensão disso aqui. Contíguo a, impróprio para, semelhante a, contrário a, indeciso em, sensível a, curioso de, ou curioso por, insensível a, cito, que é situado em, descontente com, liberal com, suspeito de, desejoso de, natural de, vazio de, e por aí vai. Notem também que a maioria você já sabe. A maioria você vai ter, não vai ter problema. Então, nesse caso aqui, nós não temos problema maiores para fazer a prova de regência. Não vai haver problemas maiores, tá? O que vai acontecer é nós, de repente, termos uma outra palavra que a gente tenha dúvida. Mas na maioria delas, e quando você tem dúvida, você vai por eliminação, tá? Que é uma das formas mais importantes para você matar as questões quando você não sabe toda a matéria, mas você sabe lá 60%, 70%, você usa essa estratégia de eliminar as questões, para ter mais possibilidade de acerto, tá? Bom, regência nominal com advérbio agora, ó. Se é longe de. Se é perto de. Notem que esses aqui são os que mais caem. Paralelamente a, relativamente a. Então, os advérbios terminados em mente, normalmente fazem a preposição com o a. Tá? Então, por exemplo, ele foi favorável à decisão. Favorável é adjetivo. Agora, ele agiu favoravelmente, em mente é a. Favoravelmente a alguém. Tá? Aliás, mantém a mesma preposição de quando era adjetivo. Tudo bem? Então, ó, os advérbios terminados em mente tendem a seguir o regime dos adjetivos de que são formados. Paralela a, paralelamente a, relativa a, relativamente a. Tá? E por aí vai. Tudo bem? Beleza? Olhem esse quadrinho aqui, ó. Rodolfo curte viver no limite. Se é no limite de alguma coisa. Então, no limite da resistência física, no limite da adrenalina, no limite do cartão de crédito. Tá? E aí, no limite do cartão de crédito, tem duplo sentido. Tudo bem? Beleza? Vamos fazer aqui alguns exercícios. Olha só. Vejam que essa é uma disciplina complementar, uma disciplina tranquila, complementar, fácil de entender. Olha aqui. Assinale a alternativa em que a expressão destacada na frase do 6º parágrafo, não precisa saber o parágrafo porque a frase está aqui, ó, tá lá. Qual é a frase? Também afetará o nível da produtividade e o ritmo do crescimento. Está corretamente substituída sem alteração de sentido e de acordo com as regras de regência nominal, também afetará o nível. Terá impacto sobre o nível. Se tem impacto sobre alguma coisa, correto? Beleza, vamos ver as outras. Terá impacto do nível? Não. Terá impacto sob o nível? Quer dizer, sob, embaixo do nível? Não. Terá impacto pelo nível? Ou terá impacto com o nível? Também terá impacto sobre o nível de produtividade.
Certo? Beleza. Letra A. Aqui, gente, é muito fácil, porque é só substituir o termo que está aqui pelo termo que está lá. Fácil, fácil, fácil. Tá? Então, afetará o nível, terá impacto sobre o nível. Pronto. É o mesmo sentido. Tá? Vejam que são questões fáceis de serem resolvidas. Ó, considerando as regras de regência nominal, assinale a alternativa que completa, correta e, respectivamente, as lacunas da frase. O autor expressa a vontade de escrever uma história com o potencial para ser apreciada por todos, tá? Então vamos, ó, da letra A, certo? Vamos ver os outros, ó. O autor expressa a vontade em escrever uma história com potencial sobre ser apreciada por todos, não dá. O autor expressa a vontade por escrever uma história com potencial em ser apreciada por todos, não dá. O autor expressa a vontade de a escrever uma história com potencial sob ser apreciada por todos, também não dá. O autor expressa a vontade sobre escrever uma história com potencial por ser apreciada por todos, também não dá. Então é a letra A, moleza. Vejam, moleza. Não tem segredo isso aqui. Tá bom? Mais uma. Assinale a alternativa quanto à regência dos termos em destaque. Olha lá. A menina tinha o receio. Quem tem receio de. Não tem receio a. Quem tem receio de. Tá? Então tá errado. A família toda se organizou para realizar a procura à garotinha. Quem vai realizar a procura, vai realizar a procura de alguém ou por alguém. Correto? Então tá errado. Ele tentava convencer duas senhoras a assumir a responsabilidade pelo problema. Quem assume, não assume a alguma coisa? Tá? Assumir o quê? A responsabilidade pelo. Aliás, não é a responsabilidade, é a responsabilidade pelo. Bom, se eu vou assumir a responsabilidade, eu não vou assumir a responsabilidade por alguma coisa, então tá certo a letra C. Correto? Vamos ver a letra D. A menina não tinha orgulho sobre. Quem tem orgulho de. Todo mundo sabe isso. É só olhar a regência. Tá? A garotinha tinha apenas a lembrança pelo. Quem tem lembrança de. E não pelo. Então, a única que está correta é a letra C. A letra C aqui. Tá? Beleza? Tranquilo? É só você ler. Você vai verificar que a regência vai estar correta ou não, de acordo com a frase. Por isso que a gente diz, as questões, poucas questões que existem em concursos de regência nominal, elas são questões fáceis de serem resolvidas. Olha lá. No que se refere às regras de regência nominal, assinale a alternativa que substitui corretamente a expressão destacada em buscando compreender o que considerou ser uma tendência para o século XXI. Michael Ellsberg realizou o seu estudo. Olha lá, buscando compreender. Vamos substituir o buscando por. Olha lá, no que se refere às regras de regência nominal, tá. Buscando compreender o que considerou ser uma tendência. Determinado a compreender o que considerou ser uma tendência, tá certo? Beleza. Empenhado sobre compreender, não dá. Resolvido de compreender, também não dá. Propenso em compreender também não dá. Quem está propenso a. Disposto com compreender também não dá. Então aqui, ó, por eliminação, só pode ser a letra A. Quem está determinado a. Correto? Beleza? Moleza. Moleza. Tá? Assinale a alternativa correta quanto à regência nominal e verbal. Então aqui nós temos 4, eu dividi em 2 quadros para que a gente possa perceber. Quando o bebedor tem consciência, quem tem consciência de. Então essa primeira já está errada. Tá? Bom, quando o bebedor tem consciência de, correto, que precisa de ajuda, não se opõe de interromper. Não, quem se opõe a interromper. Então aqui já está errado. Tá?
e controlar o processo destrutivo, o que o permitirá. Não, o que lhe permitirá. Quem permitirá? Permitirá algo a alguém. Esse alguém é sempre o lhe, tá? Se eu vou permitir, não vou permitir a alguém, então é lhe. Não vai permitir a o. Então está errado já esse aqui também, tá? Essas duas estão erradas. Vamos para frente. É só ler o exercício, ó. Quando o bebedor tem consciência de que precisa, ó, consciência que precisa de, tá, beleza. Consciência que precisa de, não se opõe não se opõe em interromper, quem se opõe a alguma coisa, então está errado aqui. E controlar o processo destrutivo, o que lhe permitirá retomar o ritmo de uma vida saudável. Então não dá a letra C também. Bom, quando o bebedor tem consciência de, tá vendo o que falta o D aqui, ó? Tem o D aqui embaixo, de que precisa de ajuda, não se opõe a interromper e controlar o processo destrutivo, o que lhe permitirá retomar o ritmo de uma vida saudável. Letra D está correta. Por quê? Ó, quando o bebedor tem consciência de que precisa de ajuda, não se opõe a interromper e controlar o processo destrutivo, o que lhe permitirá retomar o ritmo de uma vida saudável. Todas as preposições e conjunções e etc, que estão aí, principalmente as preposições, estão corretas nessa fase da letra D. Então a letra D está correta. Vamos ver a letra E. Quando o bebedor tem consciência de que precisa de, tá certo. Não se opõe contra, não se opõe a. Quem se opõe a, não se opõe contra. Então aqui está errado. Que, ó, o permitirá também está errado. Tá? Então, a alternativa correta nesse caso é a alternativa D de dado. Beleza? Bom, assinar a alternativa em que o período adaptado da revista Pesquisa FAPESP de junho de 2012 está correto quanto à regência nominal e à pontuação, ó. Não há dúvida, se tem dúvida de alguma coisa, certo? De que as mulheres ampliam rapidamente seu espaço na carreira científica, ainda que o avanço seja mais notável em alguns países. O Brasil é um exemplo do que em outros. Ficou esquisito pra caramba. Então aqui está faltando uma regência, uma preposição, né? Então está errado. Não há dúvida de que as mulheres ampliam. Se não há dúvida de alguma coisa. Precisa do D aqui. Amplia rapidamente seu espaço. Ó, a vírgula errada aqui também. Tá? Então a letra A e a letra B já estão erradas. Vamos ver a letra C. Não há dúvidas de que, as mulheres, ó, não tem isso aqui. Se há dúvida de que as mulheres, isso aqui é o objeto indireto, tá? Ou seja, a oração objetiva indireta. Não tem essa vírgula, não pode ter essa vírgula aí, tá? Então está errado. Aqui a regência está certo, o que está errado é a vírgula. Não há dúvida de que as mulheres ampliam rapidamente. Quem ampliam rapidamente não são as mulheres? As mulheres é o sujeito, está separando o sujeito e o predicado pela vírgula. Está errado. Então só pode ser a letra E, ó. Não há dúvida de que as mulheres ampliam rapidamente seu espaço na carreira científica, ainda que o avanço seja mais notável em alguns países. O Brasil é um exemplo do que em outros. O Brasil é um exemplo, é uma oração intercalada, tá? Uma oração intercalada está entre os travessões aí, exatamente para separar essa oração do restante das orações, tá? Então, o que está correto é a letra E, está com todas as regências e a pontuação está correta também. Tudo bem? Beleza? Tranquilidade? Ok. Mais uma aqui. Ainda não pagamos a conta. A gente pode pagar a conta do ou pagar a conta ao, tá? Então pode ser esse aqui ou esse aqui, tá? Vamos ver o restante. Ainda não pagamos a conta ao hospital porque estamos... então é ao hospital aqui. Porque estamos discutindo, então é ao hospital. Então só pode ser a letra C ou a letra E. Ao hospital, porque estamos discutindo o valor que nos foi apresentado. Essa solução é preferível... Se é preferível a qualquer outra. Para que não haja prejuízo, vai haver prejuízo a alguém, ao cliente. Então ficou ao a alternativa E. Essa não é tão fácil, mas se você der uma lida, se você der uma olhada, tá?
antes, dá uma lida antes, dá uma verificada, você vai verificar aqui, vai observar, perceber que é fácil, não é difícil. Ó, ainda não pagamos a conta, se nós não pagamos algo a alguém, ao hospital. Nós vimos isso na questão da regência verbal. Porque estamos discutindo o valor que nos foi apresentado. Essa solução é preferível a qualquer... Essa solução é preferível... do verbo preferir, quem prefere algo a alguma coisa. Então é preferível a alguma coisa, a qualquer outra. Para que não haja prejuízo, se não houver prejuízo, não vai haver prejuízo ao. Agora presta atenção. Está vendo aqui? Vamos supor que é difícil. Vamos pegar a última. Só a última. Se vai haver prejuízo, não vai haver prejuízo a alguém, então só pode ser ao cliente, tá? Veja, o único que tem ao cliente aqui é a letra E. Então, se você matasse a última, você já mata todas elas. Você já sabe todas elas. Por isso que você não precisa saber todas as questões às vezes. Você precisa saber, na verdade, como faz a prova. Ter experiência em fazer prova, tá? E quando eu digo ter experiência em fazer prova, é ter feito vários concursos mesmo, tá? A pessoa que faz um concurso só, ela paga um curso desse aqui, do LAC. Para fazer apenas um concurso, ela está perdendo dinheiro. Ela tem que pegar essas provas, todas que estão aí, fazer as provas, fazer os exercícios e, principalmente, fazendo os concursos. Fazendo bastante concurso. Tá? Por quê? Porque isso é científico, isso é provado, é estatístico. Uma pessoa que estuda, ela estuda em média 3 anos para passar no concurso. Em média, isso não significa que você vai passar estudando 3 anos, ou não significa que você vai precisar 3 anos para passar. Você pode passar no primeiro, tá? Pode passar no segundo, ou pode passar no quinto. Mas o importante é que você faça, que uma hora você vai passar. Tá? Uma hora você vai passar. A vida de concurseiro é assim. Estudar, passar, estudar para o melhor, passar no melhor. Tudo bem? Ok? Bom, a parte de regência nominal é simples, é só isso, é uma parte bem pequenininha, bem tranquila e que você não vai ter problemas para resolver, para fazer as suas questões lá. Tudo bem? Um abraço e até a próxima. Clique like.